Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do TRXF, um fundo imobiliário de renda urbana, nos mesmos moldes que o Gari 11. Só que ele está fazendo uma subscrição para arrecadar não nem 2 bilhões, mas sim 3 bilhões com uma oferta extra. E o objetivo disso é comprar imóveis, não só 10, não 20, mas 35 imóveis que o fundo quer comprar, para aumentar o já muito grande portfólio que ele possui. Então, cola com a gente aqui, curta, compartilhe que nós vamos falar tudo sobre o fundo, inclusive fazer uma simulação para saber o quanto que você precisa investir no fundo para ter um determinado grau de renda mensal pelos dividendos que ele distribui. Ok? Vamos falar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre ele. Então, cola aqui com a gente, se inscreva no canal e vamos lá. Então, vamos falar do TRXF e de tudo o que você precisa saber sobre ele. Ele tem um preço de cota hoje de R$ 100 aproximadamente, bem em linha com aquilo que ele de fato deveria custar, porque o P sobre VP está 0,99 e o referencial é 1, ou seja, ele está com 1% de desconto somente. Tem um dividend yield bem interessante de 13,25, por mais de 1% ao mês de dividendo, e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 11,45, ou seja, o fundo ele se valorizou bastante. Sem contar que a sua liquidez diária é com mais de 10 milhões de negociação. Ou seja, é um fundo com uma cota bastante interessante, da casa dos R$ 100, embora não esteja com desconto. Tem um dividend yield acima de 13%, ou seja, mais de 1% ao mês, e se valorizou quase 12%. Se você levar em consideração o gráfico de rentabilidade, só comprova isso, né? O fundo, apesar de alguns pontos interessantes de entrada, ele só se valoriza. Eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês para provar que vocês precisam pensar com um longo prazo quando investem em renda variável. Esse gráfico aqui, como vocês podem ver, é de 2 anos. Em 2 anos, o fundo rendeu quase 19%, enquanto que o CDI teve uma rentabilidade de 25,5% e o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, 12,4%. Grave esses números. TRXF 19, CDI 25,5 e IFIX 12. Agora vamos olhar o intervalo de 5 anos. Você já vê que o TRXF já rende mais de 70%, o CDI rende 63% e o IFIX 27%. Se você levar em consideração a rentabilidade de 2 anos, o fundo ele perde para a renda fixa. Se você levar em consideração a rentabilidade de 5 anos, o fundo ele ganha da renda fixa e ganha do IFIX. Então, por favor, pense no longo prazo, e não é porque um fundo imobiliário ele está num mau momento naquele instante que ele continuará assim. O TRXF é um excelente fundo e ele historicamente rende muito mais do que a renda fixa. Falando um pouco mais sobre as informações do fundo, ele já fez 11 emissões, tem mais de 200 mil cotistas, tem uma cota no valor de mercado de 98, isso daqui já foi, né? Já está na casa dos 100. E a cota, pelo seu valor de fato, ela deve custar R$ 111,50. Ele entrega mais ou menos 90 centavos por mês, 93, e tem um dividend yield aí analisado entre 11,3%. Hoje ele está na casa dos 13. Tem uma liquidez diária de mais de 11 milhões, como nós já vimos, e ele é um fundo simplesmente gigantesco, porque ele tem 74 imóveis em seu portfólio, distribuídos em 24 inquilinos, além de estar distribuído em 12 estados do Brasil. E ele tem uma ABL de mais de 130 mil metros quadrados. Então você tem um fundo extremamente grande, com 74 imóveis, 24 inquilinos e 12 estados. Tem um dividend yield de mais de 13% e entregou uma rentabilidade de mais de 1% ao mês. Os contratos do fundo, cerca de 80% são atípicos e 18% típicos. Isso daqui é interessante, porque o contrato atípico ele te confere uma segurança com relação aos contratos e à duração, porque o inquilino ele precisa cumprir o contrato na sua totalidade, porque senão ele vai pagar uma multa integral. O contrato típico, ele entra na parte de flexibilidade e negociação por melhores preços. Caso um fundo queira trocar de inquilino, ele consegue tirar aquele determinado inquilino que não esteja apresentando uma rentabilidade muito grande e ele consegue negociar com outro por um preço melhor. Então você tem aqui segurança com 80% dos contratos atípicos e essa flexibilidade com 20%. O índice de reajuste dos contratos são 82 pela inflação, ou seja, os seus rendimentos vão ter uma rentabilidade real, assim como os seus dividendos. O prazo médio dos portfólios, o WALE, ele é bastante importante porque quanto maior for a duração dos contratos, mais segurança o fundo vai ter, consequentemente a sua rentabilidade. Então ele tem um WALE de 14,2 anos, é um prazo muito bom.
em linha com o segmento de renda urbana. O Gary 11 também tem os números parecidos com esse aqui. O valor médio da locação por metro quadrado, você tem R$ 31 por metro quadrado no varejo, saúde 120 e logístico 36. O TRXF ele é um fundo bastante diversificado em atividades. Ele não tem só atividades de renda urbana. Como você pode ver, ele também tem o setor de saúde e logístico, e desses, o setor de saúde é o mais rentável e de longe. Com relação à vacância, ele tem 0,22% de vacância física e 0,42% de vacância financeira, ou seja, quase praticamente zero de vacância, levando em consideração que ele tem 74 imóveis. A vacância física é espaço físico vago, ou seja, que não está alocado para ninguém. A vacância financeira é desconto no aluguel que o fundo dá para algum tipo de inquilino, ou ele posterga determinado pagamento em alguns meses. Como eu falei no início do vídeo, o fundo está fazendo a sua 12ª emissão de cota, que começou no dia 26 de setembro. E ele pretende adquirir cerca de R$ 2 bilhões. Só que ele também tem um possível lote adicional de 50% para fazer um total de captação na casa dos 3 bilhões. Ou seja, é uma emissão gigantesca que o fundo quer fazer com um objetivo bastante ousado. E o que eu estou mostrando para vocês agora é o objetivo do fundo em aquisições. Em relação ao número de ativos, a região, o perfil dos imóveis e a forma de pagamento. Você pode ver que a grande parte dessas aquisições será com cota do TRXF e mais pagamento à vista, né? É uma aquisição muito grande. Algumas aquisições são 15 imóveis de uma vez, não todo na sua totalidade, mas muitos em participação, dando um total ali de 35, 36 imóveis, com o valor de negociação total na casa dos 2,4 bilhões. O resto vai para pagamento de endividamento, reforço de caixa, para garantir a previsibilidade de distribuição de cotas no mesmo patamar. Então você pode ver que é uma aquisição muito forte que o fundo tem feito. E além disso, ele já fez a aquisição de um galpão logístico lá no Paraná, no valor total de 207 milhões. Para o pagamento nos próximos 12 meses, é uma taxa de 12% ao ano. Além disso, ele fez uma outra aquisição na loja Açaí, na casa dos 60 milhões. Então você pode ver que o fundo está se movimentando bastante. Ele já fez 2 aquisições agora e ele ainda pretende fazer mais 36, levando em consideração que o portfólio do fundo já conta com 74 imóveis. Aqui é a distribuição de dividendos e você pode ver que ele tem bastante não recorrente. Em dezembro de 2024, teve uma distribuição não recorrente de R$ 2,50. Em junho de 2025, já teve mais R$ 1,51 de distribuição não recorrente. Mas, via de regra, está ali nos 93 centavos. Ele deu o guidance aqui que a distribuição de dividendos pode variar entre 90 centavos e 93. Então, ao investir no fundo, você precisa estar preparado para essas distribuições não recorrentes, que em determinado mês, proporcional à quantidade de cotas que você possui, você vai receber simplesmente uma bolada. Então eu quero conversar um pouco com vocês aqui, porque o fundo ele é bastante diversificado, tem te entregue bastante rentabilidade, o preço da cota está ali honesto, e você tem uma distribuição regular de não recorrentes por causa das negociações que o fundo fez. Além disso, ele está fazendo uma subscrição para arrecadar 3 bilhões, para fazer a aquisição de 36 imóveis, com um preço de negociação de 2,4 bilhões, sendo que ele já fez 2 outras negociações de outros imóveis voltados para a renda urbana. Então você já tem um panorama geral de como o fundo está funcionando, mas tem muito mais coisas para serem ditas. A evolução da base de cotistas e o volume de negociação. Essa linhazinha aqui é o volume de negociação e as barras são o número de cotistas. E você pode ver que o fundo ele tem aumentado bastante a sua base de cotistas, assim como o seu volume de negociação. Então, mais pessoas estão procurando o fundo, mais pessoas estão incorporando o fundo nas suas carteiras, olhando para ele para suas negociações. Então, sugiro que você também faça o mesmo. Aqui a gente já consegue entrar na estrutura, no esqueleto dos contratos do fundo. Você vê que em fevereiro teve um percentual bastante relevante de renegociação, de reajuste. Em junho, bastante coisa também, em julho. Então, todo mês você tem ali um reajuste atrelado ou ao IPCA, que é a inflação do varejo, ao IGPM, que é a inflação do atacado, ou uma média de demais valores, como IPCA e IGPM. Com relação aos vencimentos dos contratos, 80% são atípicos e os vencimentos são para 2035 para lá, 50% em 2041, ou seja, são contratos muito longos. E você tem algumas coisas aqui, alguns intercalços de contratos típicos que o fundo procura também para fazer melhores preços, como já falamos. Essa imagem aqui é bastante interessante porque ele vê o segmento de atuação do fundo.
Ele tem ali 45% de atacadista e 33% de varejo, ou seja, extremamente concentrado no setor de varejo, né? Porque atacadista e varejo é a mesma coisa. Depois você tem casa e construção, vai ali quase no mesmo sentido. Depois você tem o setor de saúde, e nós já vimos que esse setor de saúde ele é extremamente rentável para o fundo, com um aluguel por metro quadrado na casa dos R$ 120. Os tipos de contrato, 80% atípicos e 20% típicos, e o perfil dos imóveis, 95% varejo, 0,5% saúde e 4,2% hospital, ou seja, quase ali 5% no setor de saúde, né? Com relação aos seus inquilinos, o fundo está bastante concentrado no grupo Açaí e no grupo Mateus. E você tem ali em terceiro lugar o grupo Pão de Açúcar. Há uma concentração muito grande em determinados inquilinos. Isso não me agrada muito, mas é o perfil do fundo e você está amarrado com contratos atípicos, que te proporcionam uma segurança maior. Mas eu sempre prefiro contratos mais pulverizados. A receita de aluguel por inquilino, você pode ver que Açaí está disparado em primeiro lugar. Depois você tem Grupo Mateus, Pão de Açúcar e algumas outras no segmento de varejo, porém todas muito grandes, né? E você tem aqui o Albert Einstein no segmento de saúde. Ele é bastante dependente desse segmento de varejo. A diversificação geográfica do fundo, São Paulo está em primeiro lugar e disparado, com 45%, quase 46% dos imóveis do TRXF. Goiás vem em segundo lugar, mas você vê que ele é bastante diversificado, tanto no Sudeste, Centro-Oeste e bastante coisa também no Nordeste. Essa é uma imagem bastante interessante porque a gente vê o grau de alavancagem do fundo e o que ele está fazendo para fazer essas amortizações. Porque como o fundo está fazendo muitas aquisições, há sempre a preocupação do seu endividamento crescer bastante. E isso não é desnecessário, mas o fundo está ligado nisso. Porque ele tem o prazo de amortização dele e você vê que a amortização até 2034 ela é crescente. Então o fundo ele tem segurado dinheiro para fazer essas amortizações do seu endividamento. E a partir de 2034 você vê uma queda bastante relevante. Em 2039 em diante, então, o fundo ele quase que encerra o seu endividamento. A projeção da dívida sobre os ativos segue a mesma lógica. Você tem hoje um grau de endividamento de 22,5% de saldo devedor e ele é decrescente. Até 2039 vai ter menos de 1% de grau de endividamento do fundo. As emissões que o fundo tem feito, ele tem como foco a aquisição de imóveis, serão 36 ao total, mas vocês repararam que o valor foi 2,4 bi. Ainda sobra 600 milhões para ele reforçar o caixa e pagar o seu endividamento, beleza? Fiquem descansados porque o fundo ele está com um grau de alavancagem muito baixo e assim como o seu endividamento. E o que eu quero ver com vocês é aquela conta de sempre, o quanto que você precisa investir no fundo para conseguir a sua renda mensal e alcançar o seu objetivo, que é parar de trabalhar e viver com os dividendos que você vai receber do fundo. Se nós tivermos 50 cotas do fundo, vamos começar devagar, você vai ter investido cerca de R$ 5.000 e você vai ter uma renda mensal de R$ 46,50. Se passarmos para 150 cotas, o valor investido já sobe para 15 mil e você vai ter uma renda mensal de quase R$ 140. 300 cotas, o valor investido já passa para R$ 30.000 e você vai ter uma renda mensal de R$ 280. 500 cotas, você investiu 50 mil no fundo e nós temos uma renda mensal de R$ 465. Deixa aqui nos comentários o quantas cotas que você tem do fundo, quantas que você quer ter e qual é o seu objetivo de renda mensal para você viver tranquilamente. Vamos agora para 1.500 cotas, vamos acelerar um pouco. Nós temos uma renda mensal de 1.400 ali, aproximadamente, e um valor investido de 150 mil. 4.000 cotas, a nossa renda mensal já está em 3.720. 6.000 cotas, temos uma renda mensal de 5.580 com um valor investido de 600 mil. 8.000 cotas, o valor investido já está em 800 mil e a nossa renda mensal está em 7.440. Isso daqui já dá para fazer uma graça. 10.000 reais, nós temos em 1 milhão investido e uma renda mensal de 9.300. Mais uma vez, lembrando que o fundo ele faz distribuição não recorrente. Então, se por um acaso, em determinado mês, você tem 10.000 cotas e ele distribuir 2,50 por mês, ao invés de você receber 9.300, você vai receber 25 mil. Fique de olho nisso. 15.000 cotas, nós temos um valor investido de 1,5 milhão com uma renda mensal de 13.950.
O que você achou? Deixa aqui nos comentários e, mais uma vez, foque no longo prazo, foque em adquirir o fundo com excelente preço e, principalmente, conte também com a sua distribuição não recorrente de dividendos, que vai fazer você sorrir bastante em determinado mês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei absolutamente tudo o que eu conseguia fazer nesse espaço para que o vídeo não ficasse muito grande. Fizemos a nossa simulação de renda mensal com dividendos e aportes para você ter uma noção do quanto que você precisa investir no fundo para alcançar o seu objetivo, e falamos sobre cada parte, cada etapa do fundo, inclusive as suas aquisições, as suas movimentações, subscrições. Eu quero fornecer para vocês todas as informações possíveis sobre determinado ativo, para embasar você se você investe ou não em determinado fundo e se esse fundo faz parte da sua call de investimentos para inseri-lo na sua carteira, ok? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, deixa quantas cotas que você tem do fundo, se você tiver, ou se você gostou do vídeo e pretende investir no fundo. Deixa aqui tudo nos comentários e vamos trocar uma ideia. Valeu, um grande abraço e bons investimentos.